Então tá. Hello, hello, oi, tudo bem? Tatiane? Oi, tudo bem, Tudo bichinho? bem? Tá me ouvindo? E aí, tudo bem? Tô Como é te que tá ouvindo. Nova York? Como que tá Nova York? A Tatiane tá em Nova York. Ela Nova tá York em tá Queens, parado. lá em Nova... Tá Então, parado como é que tá? devido Do que já jeito que sabemos do deveria. coronavírus, né? Sim, então, e o tempo tá muito frio, né? E os ventos todos, É. nessa época já tá... Não, Olha, ontem bom. não tava tão frio. Dava pra andar normal, uma blusinha de leve e ok. Mas hoje já amanheceu bem mais frio. Não tá um absurdo, mas tá frio. Uma jaquetinha só não ajuda muito. Bom, mas enfim, os procedimentos, então tá todo mundo hoje no mesmo barco, no mundo inteiro, praticamente. Quase 20 anos That is the capital of India. de pessoas fazendo quarentena. Bom, eu tô na Argentina agora, e bom, nós estamos aí no novo normal, bem-vindos a 2020. Quarentena, trabalhar de casa, agora não tem opção, é a única opção. E a Tatiane também trabalha com comercial há muitos anos, ela é executiva de vendas. Sim. Então a gente trabalha com vendas e assim, pessoas como nós, a gente gosta de sair, de conversar com as pessoas e aos poucos foi começando essa tecnologia toda do telefone e do celular e das câmeras. E agora a gente só tem essa opção. Porque até por questões de saúde a gente não pode nem sair. Então, assim, tem vindo várias novidades agora, porque agora é necessidade. Então, assim, tem também as novas dificuldades do profissional de vendas. Então, por exemplo, que é por isso que eu queria perguntar para a Tatiane, porque eu conheço o meu caso, mas eu vou ver se ela coincide comigo, qual que é a opinião dela. Por exemplo, a fantasia de que é super prático, é super fácil trabalhar pela internet, que você não precisa nem tomar banho, que dá na mesa. O que você acha disso? Você acha que Isso não é verdade, porque primeiro que para você começar o dia, você tem que estar de cara pronta para o dia. Como você vai se apresentar diante das câmeras, se for uma ligação, tipo no meu caso, que é por vídeo, para fazer uma apresentação. Compartilho minha tela de computador, mas eu tenho que estar apresentável, não? Então, no seu Contente. caso, a sua empresa ela trabalha com vídeo. Trabalha também. Mas é que assim... tá. Eu no meu caso, eu tenho WhatsApp, e-mail, eu não uso muito vídeo. Quase não uso vídeo. Mas mesmo os clientes não me vendo, eu sinto a necessidade de tomar banho, me vestir, me arrumar, mesmo para trabalhar sem ele me ver, como se eu estivesse num comercial. Não, com certeza. Eu sinto que até o meu tom de voz muda, mesmo que eles não me vejam. Sim. Isso é importante. As pessoas pensam que trabalhar de casa é você levantar com o cabelo bagunçado, sem escovar os dentes, sem ter um local separado para você sentar e trabalhar, mas você precisa, né? Precisa para organizar. Então, Eu até maquiagem eu que faço. Então, faz maquiagem. Bom, mas você tem óbvio, os tem que vídeos passar, também, né? Uma maquiagem. Mas é um pouco. A definição não é a mesma, né? Tem um pouco de diferença quando eu tenho. Agora, esse está sendo. Esse até que é meio óbvio, assim, serve para todas as profissões. Agora, tem dois assuntos que eu acho que eles são bem complicados para mim. E às vezes, se você coincide comigo. O cyberstalking. O que acontece? Daqui, tem de 3, 4 anos para cá, que agora todo mundo tem o WhatsApp no mundo inteiro, e o WhatsApp é de graça, e tem antes era só o Skype um pouco, mas agora tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem tantas opções, o Viber. O que acontece? Eu tenho um problema que é cyberstalking, ou seja, as pessoas elas querem me acessar o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a conversa se estende muito. E eu não tenho como... É como se eu estivesse numa feira o tempo todo. É como se eu estivesse fisicamente numa feira, onde as pessoas sabem que elas podem conversar comigo o tempo que elas quiserem, que não está pagando caro o minuto, porque antigamente você ligava e pagava o interurbano. Então, as conversas eram diretas e rápidas. Agora, como é o WhatsApp, as pessoas vão conversando e vão falando e vão falando. E o tempo é muito grande e, ao mesmo tempo, eu percebo que quando eu tenho um negócio fechado, quando eu vejo que um cliente está realmente querendo comprar,
ele começa a me perseguir. Ele começa a querer conversar comigo a todo tempo. E muitas vezes até essa fronteira com o pessoal fica meio complicado, porque ele começa a perguntar: onde você está agora? O que é esse barulho? Você está onde? Você está em Nova York? Você está em São Paulo? E às vezes não tem nada a ver com o que eu estou fazendo e eu já quero desligar o telefone. Como que você lida com essa situação? Porque eu mesma, eu ainda acho que ainda não descobri minha solução. Eu peço um instante. Eu peço um instante, eu falo: olha, eu não posso falar agora, mas pode falar o que você precisa, que eu te respondo em minutos. Porque não é só um. A gente que trabalha com vendas, é sempre várias pessoas querendo falar ao mesmo tempo. E às vezes você tá às vezes você nem tá numa chamada, mas você precisa responder e fazer algo mais urgente, tipo uma cotação de uma venda muito grande. Então você precisa de concentração, né? Eu, pelo menos, eu tento responder a todos, mas dentro do tempo. Eu faço tudo junto. Eu faço sempre 3 coisas: respondendo uma tela, respondendo outro, mas eu falo: olha, já falo com você, só me fala o que você precisa. Não, aí eu respondo educadamente depois. Na hora eu nunca respondo. Você consegue então fazer uma coisa mais direta? Desculpa, não posso. Já porque é muitas pessoas ligando. E às vezes eu tô no meio de uma apresentação, né? De um projeto. A minha questão é um pouco reduzir as conversas, fazê-las mais concisas. Porque as pessoas estão se estendendo muito hoje para explicar o que elas querem, elas não conseguem ser tão concisas, elas não têm mais disponibilidade do tempo, muitas vezes. E depois fica interrompido, depois ligam de novo, e aí tem os horários, mas... Então, você trabalha mais direto que eu. Eu acho que eu sou mais de conversar. Para mim, talvez seja mais difícil para você esse aspecto. Outra questão, que é outra também, que eu tenho bastante problema, às vezes dá uma dica. Agora, são tantas formas de interagir com as pessoas, são tantas diferentes que eu tenho. É WhatsApp, é Viber, é MSN, é e-mail, é tudo. Eu tento canalizar tudo por e-mail. Como é que você faz essas coisas? Porque eu, como vendedor, eu fico desesperado. Eu quero atender todo mundo. Eu quero conversar com todo mundo. Então, você não quer perder um. Então, você está passando um. Quando é numa feira, você fala assim: oi, peraí, volta, espera. E a pessoa vê, tem outras pessoas atendendo e te esperam. Mas e agora que é tudo online e são tantas interações, te curtiram no lugar, comentaram numa foto, mandaram um e-mail, um WhatsApp e tal. Como você administra essa quantidade de interações, por exemplo? Porque, para mim, tanto a pergunta anterior como essa, eu tô deixando um pouquinho na mão da sorte também. Porque não tem como realmente administrar a quantidade de interações que eu tenho. Eu tenho saudades da época que eu recebia um e-mailzinho mais organizado, com alguém que pedia alguma coisa com um e-mailzinho pouco estruturado, que era uma introdução, meio fim. Agora é uma pulverização de um monte de interações. Eu entendo. Eu entendo. Como é que você lida com isso? A empresa, a Comip, ela criou um site para empresas, que é muito vendido também, que é o UCOIP. No UCOIP eu tenho e-mail, eu tenho chat, eu tenho tudo. Eu consigo visualizar tudo em tempo real. Então ali eu canalizo o que é prioridade e já vou respondendo. Por mais que eu estou no meio de uma apresentação, eu vou fazendo a apresentação e coloco mensagens espontâneas, né, para responder. Já retorno para você. Os que são mais urgentes, porque tem caso que é de pós-venda, né? Aqui no caso a gente vende e ainda atende a parte do pós-venda. Então é mais complicado. Tem que dar atenção para o pós-venda e quando é venda, você não pode deixar passar. Falo, posso ligar para você tal horário, mas aqui assim rapidinho, fazendo a apresentação, enquanto a pessoa me faz a pergunta, eu estou respondendo o outro em seguida. Ligo para você em instantes, estou no meio de uma conferência. Então, é complicado. Eu me sinto meio perdida às vezes, mas o próprio sistema, eu consigo organizar. E o bom e velho caderninho com a caneta tá do lado com sempre certeza, com certeza. Apesar de toda a tecnologia... Apesar de toda a tecnologia, eu sou muito papel. Eu tenho que anotar, eu faço a lista do que eu tenho que fazer para eu conseguir seguir.
e até adiantar algumas coisas do outro dia. Isso eu aprendi com o meu chefe também. Eu não era assim organizada. Tem que ser essa questão que as pessoas esquecem, né? Que aqui na venda a gente tem que ser organizado, senão perde tudo. Senão a gente vira promotor, que também tem o seu valor. Sim. Promotor de vendas, a gente conversa, a gente explica sem nenhum comprometimento com vendas. Vendas, a gente tem um comprometimento de ter um resultado. O comercial termina quando existe um pagamento, quando concretizou uma venda, um pedido, uma coisa concreta. O promotor de vendas, ele está sempre falando, então ele até que nem precisa tanto. Talvez algumas anotações para estudo de mercado, quantas pessoas perguntaram por aquele produto, qual foi o produto que deu mais curiosidade, o que eles acharam do preço, mas não uma coisa mais técnica. Agora, a gente que é vendedor, não. Um cliente passou muito rápido, soltou um número de telefone, a gente tem que correr e pegar uma velha caneta, um velho papelzinho e escrever o tal do número de telefone. Porque você quer morrer quando você não consegue achar o telefone, ou o telefone está errado. Isso é verdade. Isso é verdade. Toda anotação do dia, emprego. tudo que é passado. Se o chefe estiver de mau humor, ele tem direito de te mandar embora. É verdade. Se você não está perdendo o telefone de um cliente que você passou o dia... Mas, enfim, então a sua empresa a empresa que você trabalha tem um software que já está como que merging, como é que fala em português? Gerenciador? Consolidando. Um gerenciador está consolidando todas as interações. E ele tem interface com os aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, e tal, ele absorve? Não, ele é feito só para empresas. Ele é melhor que o WhatsApp, porque é tudo através do IP. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu consigo trabalhar e fazer os meus projetos, falar com o meu chefe, e é de graça também. Dentro da própria empresa, você consegue gerenciar tudo e falar com qualquer pessoa de onde ela estiver. Itália, Londres, aqui, Nova York. Sim. A comunicação é única. Eu vou estudar então. Então eu vou deixar aí o site também na descrição do vídeo. O COIP, café, isso. O coipcafé.com.br. Então tá. E como é que tá Nova York? A Tatiane tá em Nova York, gente, agora. Nova York, no meio do caos. Eu tô no meio do caos. Em casa, trabalhando do mesmo jeito, me arrumando do mesmo jeito. E tentando viver, né? Eu adoro Nova York. Adoro Nova York. Eu também. Eu vou muito aí. Eu vou muito aí. A última vez estive em dezembro. Eu conheço... Eu fui nas Torres Gêmeas quando eu tinha 20 anos. E para mim, até hoje, me mobiliza um pouco quando eu vou e não vejo as Torres Gêmeas. E eu fui visitar o memorial tem um ano e pouco. É um pouco chocante, porque no meu caso, quando eu fui para as Torres Gêmeas, a primeira vez... eu achei, porque eu fiz uma função assim absurda para ir conhecer as Torres Gêmeas, porque eu vi do avião e eu tinha só 5 horas disponíveis e fui lá ver. A minha preocupação, eu tinha 19 anos, era que eu nunca mais ia poder ir a Nova York. Então eu queria ver as Torres Gêmeas. Eu tinha 19 anos, achei que nunca mais ia voltar. Desde 1999 até hoje, eu já voltei um monte de vezes e quem não está são as Torres Gêmeas, ou seja... Para mim, ainda me comove um pouco, porque é muito triste. E ainda está, né? A região de Nova York está ainda com uma energia bem baixa, assim. Mas é uma cidade fantástica, tem que andar muito, né? E agora, ficar dentro de casa. Espero que passe rápido. Infelizmente, as notícias daí não são legais. Acho que tem uns 20 mil já em Manhattan, aí é onde realmente está a doença aí, tá? Mas enfim, a gente é jovem, a gente não tem problema, o nosso problema é transmitir para os outros. É por isso, mas a gente, teoricamente, a gente não tem problema nenhum, apesar de se a gente pegar a doença, vai ser uma doença que vai deixar a gente mal, mas a gente tem uma imunidade mais alta, né? A gente supera. A gente tem uma imunidade mais alta e você é uma pessoa forte também, saudável. Higiênica, jovem, porque... e feminino também, porque também pega mais mas a maioria é tudo mais de 70, mais de 80. Então, assim, a gente tem que fazer quarentena pelos outros mais do que por nós, porque a gente vai passar o vírus, porque ele é altamente contagioso, então a gente vai passar o vírus. Isso vai acontecer... tarde ou cedo, mas o mundo está dando essas quarentenas para poder
sossegar um pouco a transmissão para não pegar todo mundo de golpe, como aconteceu na Itália. Mas vai ser um vírus que a gente vai ter que começar a acostumar a conviver com ele, mas moderadamente ele vai ir contagiando todo mundo. Mas até lá, alguns remédios vão ser descobertos e também os hospitais vão se preparar para poder receber esse tipo de paciente, porque um dos problemas que está tendo é que os hospitais não têm o respirador. Então, por isso, é uma administração que está sendo feita desse problema. Mas, enfim, olha... Aproveita aí o seu momento, eu te desejo muita sorte. Não se sinta diferente, você está na frente, como Nova York está sempre na frente de tudo, pro pior e pro bom também. Então, é parte de estar nessas capitais, é onde tudo acontece, Milão, Nova York, enfim. Mas tá vindo também, aqui na América do Sul já está todo mundo em pânico. Aqui a vantagem que a gente tem é o clima. O clima, porque aqui está muito calor, então tá bem tranquilo. Mas, olha, Tatiana, o prazer conversar com você de novo. Eu te desejo muito sucesso aí. Também. Parabéns aí pelo seu crescimento profissional. E olha, você me vendeu esse produto, eu vou dar uma olhada. Não, é muito bom. Porque eu te contactei porque eu te conheço como profissional. Eu nem sabia direito o que você estava vendendo. Que é uma das perguntas que eles fazem pra gente, né? A gente começa a vender alguma coisa e fala, poxa, você começou a trabalhar nessa empresa... E você já vendeu isso? É que as pessoas te procuram. O que você está vendendo? Ah, estou vendendo feijão. Ah, não era arroz? Não, é feijão. Quanto que está o feijão? Já estamos nós vendendo. É verdade. Acabamos de entrar na empresa. Porque a gente vai sendo conhecido no mercado e a gente fala todo mundo um para o outro, né? Tem alguma mensagem que você quer dar para alguém? De Nova York? Nova York não. A mensagem que eu tenho para passar é que cada um fique em casa, do mesmo jeito que a gente está tentando não transmitir, né? A questão do vírus. E também as pessoas que estão divulgando que animais transmitem. Um absurdo. Você viu em São Paulo? Já aproveitando? Estão jogando os animais fora. Pessoas com aquisição, sabe? Com poder aquisitivo muito alto. Estão muito desinformados. Fake news, isso é muito triste. Problema, tem muito assunto para conversar. O outro é em Dublin, lá na Irlanda, onde eu moro, um grupo de crianças saiu atacando as enfermeiras e espirrando nelas, coitado. Uns 20. Mas enfim, ser humano. Mas bom, que esse momento de quarentena nos faça pensar, nos faça refletir, que não só Tatiane Castilho, que o mundo inteiro saia mais maduro, mais superiores, né? Que acho que todo mundo deve estar aprendendo alguma lição. Somos todos iguais nesse momento. Hoje até o Príncipe Charles lá da Inglaterra. Sim, com certeza. Positivo. E ele é grande, né? Ele tem uns 70 anos, 80, não sei. Enfim. Bom, olha, feliz a quarentena para você e vamos continuando aqui nosso trabalho para você também. Online, tá bom? Olha, um abraço, prazer conversar com você de novo. Nosso trabalho online seja muito produtivo. Muita sopa, muito exercício dentro de casa também, comer alho mesmo, tá todo mundo comendo muito alho e cebola, então assim, não liga pro... É verdade. Não liga pro alho, porque... Verdade. Porque... o alho tá precioso agora também, o valor. Melhor... Tem muito assunto social pra falar, na fila do supermercado mesmo. Tá? Eu tive uma conversa super legal com os meus vizinhos de fila. Tem muito assunto para conversar, não pode encostar com ninguém. A gente vai dando um jeito, tá bom? Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço. Um prazer. Beijo. Tá? Obrigado aí pela entrevista. Tchau. Prazer. Um abraço. So this was Tatiane. Essa foi a Tatiane, esse programa em português. De novo, a Tatiane não tem nada a ver com Bring Civilization Back. Hoje ela é uma visitante, ela está entrevistando. Ela também é uma profissional de comércio. Mas as questões que eu tenho nos meus processos judiciais e tudo são do Augustin, são os do Bring Civilization Back. Ela acho que ela nem sabe sobre os meus assuntos, mas depois vai todo mundo saber. Olha, um abraço e olha, é isso aí.
2020, trabalhar pela internet, conversar pela internet, videoconferência, se arrumar do mesmo jeito. É uma adaptação ao novo normal e vamos aí pensar positivo que as coisas vão ficar melhores. Então, tá, um abraço aí para todo mundo e aproveite aí Bring Civilization Back, capítulo 31. Um abraço, tchau, tchau.